Eu vivo falando aqui que não basta conhecer a lei, né? Não basta você conhecer toda a lei, toda a doutrina, toda a jurisprudência. Você precisa de algo a mais para trabalhar com licitações, não surtar e ainda conseguir desenvolver um trabalho eficiente, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre organização processual, a importância, os benefícios e no final vai ter um e-book para vocês que nós vamos organizar. Eu quero saber aí a galera que está me assistindo, de onde vocês estão nos assistindo. Ó. Bom, pessoal, vamos falar sobre organização de processos, tá? Conforme a 1433, mas hoje nós vamos falar de como você fazer o seu trabalho fluir melhor nesses processos, tá bom? Antes de dar início aqui ao nosso conteúdo efetivamente, eu quero pedir você para deixar um like aí no YouTube, tá? Deixa o seu joinha para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam que precisam entender algumas coisas, alguns pontos mais específicos do serviço de trabalhar com licitações e contratos, tá bom? Então, já vou pedir para você deixar o seu joinha aí. E se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, tá? E vai no sininho, clica em inscrever-se, tá? E marca a palavra todos, que toda vez que a gente entrar aqui online, toda vez que tiver um conteúdo novo aqui, ele vai chegar para você, o próprio YouTube manda para você, certinho? Tá? Na 1433. E uma coisa que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender é que, além de você saber que o processo começa no documento de formalização de demanda e termina no contrato, né? Ou termina lá na execução contratual, termina lá no pagamento, arquivamento. Além da gente saber disso, a gente precisa entender que, para garantir a eficiência, é muito importante você conseguir organizar no seu ambiente de trabalho os processos, né? Os processos de trabalho mesmo, efetivamente os processos de trabalho. Quando você atua com esses dois pontos, você tem um fluxo claro de processo, né? Do processo em si ali, do processo de dispensa, do processo de pregão, do processo de diálogo competitivo, seja qual for a modalidade ou a forma de processar essa contratação, quando você tem isso claro, isso é muito bom, mas você ainda precisa de mais uma coisa, tá? Você também precisa de gerir o seu processo de trabalho lá. E aí, se você pega esses dois pontos, tá? Tanto o entendimento de o passo a passo do processo, quanto o entendimento da organização processual, sabe o que acontece? Acontece mágica. Sabe qual que é a mágica? O seu processo de trabalho fica mais eficiente, o seu trabalho flui melhor, tá? E eu tô falando isso aqui, gente, porque já aconteceu comigo, viu? Já aconteceu comigo. Deixa eu te contar uma das ferramentas melhores que eu utilizei quando eu trabalhava como pregoeira. Eu trabalhava como pregoeira num ente municipal, era uma prefeitura, e a gente tinha ali várias pastas, né? As pastas AZs, porque ainda não tinha ali. Eu tive a honra de implantar o pregão eletrônico, né? Os processos eletrônicos no município. Depois a equipe que eu ajudei a treinar evoluiu, né? Mais ainda, mas enfim. Uma das coisas simples, uma dica muito simples para você conseguir organizar e assim ter uma visão geral, né, das coisas, dos processos. O que eu fiz, tá? A gente adquiriu um quadro para a sala das licitações, sabe essa lousa branca, né? Essa lousa de escola. A lousa, ela vem assim, né? Um retângulo assim. Esse retângulo, esse quadro, a gente instalou ele na parede, instalou ele ao invés de na horizontal, instalou ele na vertical, tá? Instalou ele na vertical, e aí nesse quadro a gente anotava o seguinte, o número do processo, que é aquele número de protocolo, né? A data que ele chegava no departamento, na segunda coluna, a data que ele chegava no departamento, tá? Na outra coluna, a gente colocava o objeto de forma resumida, por exemplo, se fosse uma licitação para a aquisição de medicamentos, a gente colocava lá o objeto assim, ó, medicamento e insumo.
só isso. Outra coisa, se fosse aquisição de medicamentos de alto custo, a gente colocava assim, o medicamento alto custo, só isso que a gente colocava, só para a gente ter um controle mesmo. Na próxima coluna, a gente já colocava a anotação, né, de qual seria o tipo da modalidade, se seria pregão eletrônico, se seria concorrência, né? Na época ainda utilizava tomada de preço, se era tomada de preço, se era pregão presencial, o que era. Que aí a gente já tinha uma visão, né? Quando publicava, a gente colocava a data de publicação, aí tinha mais uma coluna, a data de publicação, e na última coluna, a gente colocava a data e o horário da sessão. Por que eu estou contando essa história para você? Eu estou te contando essa história para você entender que com uma ação simples, um quadro e pincéis, né? E um quadro e pincéis estava aqui na parede, uma visão geral dos processos que estavam no departamento, em que pontos os processos estavam no departamento, o que a gente já tinha publicado, o que estava para acontecer, e aí o que tinha acontecido a gente já ia tirando ali e já ia encaminhando para as próximas etapas. A vantagem disso, organização do fluxo de processos de contratação, certo? Essa história que eu te contei do quadro foi extremamente eficiente. Por quê? A partir daí, todas as pessoas que entravam na sala do setor de licitações, todas as pessoas que entravam na minha sala, já podia ir lá, olhava no quadro e falava assim, nossa, o processo já foi publicado, né? Ou então, e o processo que dava entrada lá e tinha que fazer alguma devolução, tinha que devolver para alguém também, para consertar alguma coisa ou para fazer alguma coisa, eu colocava assim, devolvido para o setor tal na data tal, sabe? Então ficava registrado ali. As pessoas, né, da prefeitura que entravam ali, elas tinham uma visão clara, né, de onde os processos estavam, e com uma coisa muito simples, o quê? Um quadro pregado na parede, certo? Vocês estão me acompanhando até aqui? Vocês entenderam a questão do quadro até aqui? Essa é uma dica, tá? Que é lógico, você vai organizar aí conforme a sua realidade. Tem gente que já tem condições de colocar ali um placar eletrônico ali com tudo organizado, né? Então, todo mundo tinha essa visão. E aí, uma vantagem que me ajudou muito com isso, na habilidade de conviver, é que as pessoas que chegavam, que entravam, que olhavam, já sabiam onde estavam os processos e não ficava assim, mas o departamento não está andando, né? E ali também tinha como a gente organizar a lista de prioridades para aquele momento. Na época, gente, ainda não se trabalhava com plano anual de contratações, tá? Então, assim, você que ainda não trabalha, não tem ainda o plano anual de contratações, talvez um quadro na sua sala pregado assim possa te ajudar, certo?